E são os tempos que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo de sequidão como nunca houve em toda a história. Um tempo de sequidão espiritual. Um tempo de inanição espiritual. Um tempo de anemia espiritual. De apostasia. Pessoas abandonando a verdade. Pessoas ficando indiferentes quanto à verdade. Pessoas confusas. Pessoas inseguras. Pessoas vazias. Nós vivemos num mundo assim. Um mundo indiferente. Um mundo seco. Árido. Vazio. Inabitado. Morto. Então é o século da tecnologia, da modernidade. Mas é o século que mais tem criado seres humanos doentes, depressivos. É o século do consumo do antidepressivo. É o século da ansiedade e é o século da depressão. Os maiores medicamentos vendidos, que estão no ranking dos mais vendidos e consumidos, são os antidepressivos. O homem moderno, ele tem, apesar de contar com todos os recursos tecnológicos, toda a modernidade, é um homem doente. É um homem vazio. É um homem que está cheio de parafernália eletrônica e entupido de formas de satisfazer o seu prazer, mas é um homem doente. É um homem deprimido. É um homem que está morto espiritualmente. E como não bastasse apenas isso, dentro da igreja nós encontramos isso também. Cristãos mortos, cristãos que estão frios, indiferentes. Hoje se encontra uma igreja em cada esquina, uma religião em cada esquina, ramificações do cristianismo e nomenclaturas que você não consegue decorar. Igrejas após igreja, você tem movimentos carismáticos, tradicionais, você tem Ordem Rosa Cruz, você tem muçulmanos, você tem budismo, sabatismo, você tem espiritismo kardecista, catolicismo de várias ramificações. Você tem outras tendências como logosofia. Na tentativa de quê? Do homem buscar paz, do homem se encontrar, do homem se completar, do homem se satisfazer, se saciar. Então por que há um crescimento espantoso de seitas? Você encontra santo daime, você encontra ufologia, contato com seres de outro planeta, você tem seitas orientais, Seixonoe, você tem, enfim, o culto afro, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, consulta aos mortos, estão abarrotados de pessoas. Por quê? Porque o homem está buscando nisso a satisfação. Está buscando nisso a realização. Isso é uma amostra do vazio do homem, da enfermidade do seu coração. Essas igrejas e seitas e ramificações espirituais estão abarrotadas. Por quê? Porque o homem é doente, carente, depressivo. Está buscando ser completo, está buscando ser feliz e está tentando formas alternativas de acupuntura, reiki, de esoterismo, a consulta à sorte, uma série de alternativas, porque ele quer paz, porque ele quer sossego, porque ele quer se realizar, ele quer se completar, ele quer alcançar completude na vida dele. Isso você encontra em todas as nações do globo. Você encontra em todas as raças, povos e etnias. O homem está na busca disso. Ele tenta buscar paz. Ele tenta buscar realização, felicidade. E invariavelmente, ele não vai encontrar. Porque a maioria dessas religiões não tem como pilar, base de sustentação, fundamento, o autor da paz. O autor da vida. O criador da vida. E só existe um. A Bíblia diz em João 14, deixo-vos a minha paz vos dou, Jesus dizendo. Eu não a dou como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então o homem tenta achar paz, mas ele não vai conseguir na forma, no método, ele não vai conseguir no efeito, ele tem que ir na causa. E só existe uma causa, a causa da paz, Jesus Cristo. O Filho de Deus, que naquela cruz reconciliou Deus com o mundo, sofrendo no Calvário.
E a maioria dessas igrejas não tem Jesus como pedra angular. Então nós não vamos encontrar a paz. E todos estão buscando a paz. Mesmo os círculos chamados evangélicos, carismáticos, cristãos e católicos, não apresentam a Jesus. Apresentam um ritualismo, uma liturgia, apresentam alguma forma banal, uma graça barata, uma espiritualidade diluída, humana, e não é a forma completa de Cristo. Então nós não vamos encontrar. Você vai encontrar em algumas igrejas reunião com os empresários, em outras sessão de descarrego, em outras você vai encontrar modismos, espíritos, forças sobrenaturais, mas isso não é. Isso é apenas uma falsificação barata de Cristo. Isso não é o Evangelho. Isso é uma forma de atrair multidões. É uma forma de atrair massas desesperadas, oprimidas, massas que estão desafortunadas, desventuradas, perdidas, morrendo, minguando, que veem essas propostas de solução imediata, que veem essas marketings espirituais de milagres e de cura instantâneas e abarrotam esses templos, tentando ser felizes, ser curadas. Invariavelmente, elas não conseguem. Porque lá não está uma sombra de Cristo apenas, mas não está o Cristo crucificado. O que ocorre então? O inevitável ocorre. Elas não encontram a paz. Elas estão dentro da igreja e não conseguem a paz. Porque talvez elas estão interessadas, talvez elas não estão preocupadas tanto com a verdade. Elas não estão preocupadas com o que é certo, mas com o que dá certo. Também não vão encontrar a paz. A paz está somente na pessoa de Jesus, no Verbo encarnado, no Deus que se fez homem, cresceu, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. No Deus homem que levou sobre ele os meus pecados e minha culpa, sofreu na cruz a ira de Deus, assim eu sou justificado e tenho paz com Deus. Esta é a verdadeira paz. Eu tenho segurança quando sou justificado por Cristo, perdoados os meus pecados, porque criei que a morte para mim não é um motivo de temor, mas é a passagem dessa terra para uma bem-aventurança infinita, para uma bem-aventurança eterna. E enquanto vivo, eu luto os embates da vida como todos os outros, porém com um guerreiro ao meu lado, com o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Isso é o cristianismo. Essa é a nossa fé. Nós não vamos, por ser cristão, não vai ser impedido de o nosso carro ser roubado, de nós ficarmos doentes, de sofrermos um assalto. Não. O sol nasce para justos e injustos. A chuva desce para ímpios e para cristãos. Todavia nós temos uma válvula de escape diferente, nós temos uma fortaleza ao nosso lado, nós temos um recurso, um artifício para lidar com os reveses da vida, que são inevitáveis, que o mundo não tem. Nós temos a graça de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos o amor de Deus e Ele vai à nossa frente. Essa é a nossa vitória, isso que nos faz confiantes. Esse é o Cristo. E você precisa dizer, quando ele disse isso para os apóstolos, veja só, João 14, deixa-vos a minha paz. Ele estava dizendo da morte dele, ele ia morrer. Ele não tinha nada para deixar, nem a túnica dele os guardas pegaram, não tinha dinheiro, não tinha nada. Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele tinha algo para deixar para os homens, que todos os estadistas do mundo, todas as fortunas do mundo, toda a tecnologia do mundo não poderia nos dar. Ele deixou o quê? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. E quando essa paz entra no seu coração, meu irmão, você não precisa de recursos baratos. Você não precisa de tecnologia, nem do papel moeda. Você não precisa do sexo ilícito. Você não precisa. Você está completo em Cristo. A paz encheu o seu coração. A paz transformou você. Você não precisa do entorpecente, você não precisa da química, você não precisa do álcool, você não precisa do adultério, você não precisa da luxúria do mundo, você não precisa de Las Vegas, Nova York, Amsterdã, Paris. Você não precisa. Você está realizado em Cristo. Cristo é a sua paz. O seu coração pulsa diferente, bate diferente. O seu sono é diferente. Ainda que tenha ovo frito no outro dia, uma chinela havaiana com o calcanhar já comido de 3 anos. Ainda que tenha.
Essa paz não é produto do dinheiro, essa paz não é produto do botox, do seio tá alto, tá baixo. Essa paz não é produto da Ferrari ou do Fusca. Essa paz é produto divino, é produto invisível, não é abstrato, não é substantivo, eu não posso pegar. É produto que não é terreno, você não encontra em boutiques, em free shops. Ela é celeste, ela é divina, ela vem da perfeição a nós. E eu posso dizer isso porque eu gosto dessa paz. Eu gosto dessa paz, isso é maravilhoso. O Senhor, quando vem a nós, Ele não nos dá um paliativo, Ele não nos encapa. O Senhor nos transforma, o Senhor nos vira do avesso e nos faz uma nova criatura. Então nós passamos a viver nesse mundo como peregrinos. Não fazemos mais parte deles, somos forasteiros. Estamos com o nosso chapelão, a nossa botona surrada, a nossa capa. Estamos de passagem. Não fazemos parte mais dessa cultura caída, hipócrita, adúltera, vil, maligna. Não fazemos mais parte desse sensacionalismo. Não fazemos mais parte dessa mídia mentirosa. Não. Estamos só de passagem, caminhando para uma pátria celeste, futura, perfeita. Aí então a vida vai começar. Aí então todas nossas realizações serão concluídas. Então todos os nossos sonhos de fato se realizarão. Hoje nós temos sombras, ilusões, como aquele peixe que foge pelo rabo e você nunca o alcança. Assim é o mundo. É uma miragem, é uma mentira. Assim ele passa como um vapor que se esvanece, como uma erva que o vento sopra e some. Mas no céu não, na eternidade não. Na eternidade será palpável, será infinito, será eterno. Ninguém vai nos roubar mais, ninguém vai nos tirar, ninguém vai interferir mais. É a consumação final, exata e perfeita. Esse é o Evangelho, esse é o cristianismo. É isso que Deus tem para nós. Essa é a minha esperança. Eu não espero que Brasília vai assinar algo melhor, porque não vai assinar. Eu não espero que virão dias melhores, porque a história está mostrando que não virá. Eu não espero desde a natureza, a cultura e a sociedade. Não, meu irmão. Jesus disse que é o princípio das dores. Aliás, o pior está por vir. Ainda veremos coisas abomináveis. Veremos leis sendo aprovadas anti-Deus, anti-família. Leis que vão deixar o homem... vão fazer com que o homem vire um monstro. Nós veremos guerras, rumores de guerras, nós veremos abortos em massa, nós veremos suicídios, genocídios, chacinas, ainda veremos mais pedofilia. É o que a Bíblia diz. Por isso, meu irmão, que o nosso refúgio não está aqui. Por isso, meu irmão, que a nossa esperança não está no Senado, no Parlamento, na Casa Branca, na moeda. A nossa esperança está no céu. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra diz: olharam para eles e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Olhando sempre para o autor e consumador da fé, nós olhamos para cima, nós olhamos para o alto, nós olhamos para Deus. Ele é a nossa esperança. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Esse tesouro que eu estou compartilhando com você, ele não tem preço. Esse é o maior presente que eu posso dar a alguém quando eu tenho oportunidade. É de transmitir a graça que foi me dada. É de compartilhar dessa graça com outras pessoas. Eu não posso reduzir o Evangelho, o cristianismo, a graça, a uma religião. Ele não está limitado a uma religião. Não é religião, eu preciso do próprio Cristo, do próprio Evangelho. Notem que as religiões fazem figuras de Cristo. Deus não fez figura, Deus encarnou a Cristo. Cristo é pessoa. Cristo tem pessoalidade. O que é ser pessoa? Tem sentimentos, pensamentos, volição, vontade. Então, eu não estou tendo contato com uma fumaça abstrata, eu estou tendo contato com alguém que tem sentimentos, com alguém que tem pensamentos, com alguém que tem vontade, com alguém que se encarnou, com alguém que se fez substância, que é real, que é vivo. Eu não estou falando com uma figura nem com a sombra. Eu estou falando com a realidade de Cristo. E é isso que o mundo precisa. Do Deus homem, Cristo. Precisa do Deus vivo, Cristo. E não de uma religião dominical, domingueira. E não de um método litúrgico para desencargo de consciência. Pastor, mas eu não estou me entendendo muito.
As religiões nos fazem cumprir o rito litúrgico do momento. A missa, o espiritismo, o evangélico. Não. O cristianismo nos chama para ter relacionamento com Jesus. Relação. Eu falo com Ele, mas eu ouço Ele. Eu presto contas a Ele. Ele é vivo, Ele é real, Ele é presente. Ele é muito mais que um rito litúrgico no domingo 7 horas. Ele é presente no meu ir, no meu vir, no meu deitar, no meu levantar. Ele faz parte e controla a minha família. Ele está comigo, Ele está presente. Isso é o Evangelho. Emanuel é o nome grego, o nome hebraico de Jesus. Emanuel significa Deus presente, Deus conosco, Deus no homem. Você precisa de Emanuel. Essa é a paz que o homem precisa.